Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho mostrar-vos a resposta de André Ventura aos jornalistas sobre o Chega a apoiar ou não António Costa para o Parlamento Europeu. Acho que era importante esclarecer isto porque, ao contrário de outros, por exemplo, o PSD esperou pelo fim das eleições para declarar o seu apoio a António Costa. Eu acho que é importante porque isto não foi feito ao acaso. Eu acho que Luís Montenegro deixou mesmo esperar pelo fim das eleições europeias, tendo em conta que isso não lhes daria grande vantagem do ponto de vista eleitoral, e o Chega iria mesmo capitalizar esse apoio, e acho bem que o faça ainda assim. No entanto, eu acho que era importante André Ventura esclarecer esta posição porque o embaixador António Tângera Correia disse durante uma entrevista há uns tempos atrás que António Costa podia ser um bom candidato. Ainda que eu perceba a ótica do embaixador em que ele diz, é bom ter um português na defesa dos interesses do país, tendo em conta que Portugal tem tão pouca expressão na União Europeia, António Costa nunca seria esse português. António Costa é um globalista zeco que deixou o país numa circunstância miserável, e acho bem que André Ventura tenha vindo a esclarecer essa posição associada ao partido e que seja esta a posição. Mas venho então mostrar-vos esta reação de André Ventura, esta resposta de André Ventura, e vamos ouvir o líder do partido Chega sobre António Costa, e ele arrasa António Costa e também fala um bocadinho sobre o Luís Montenegro. André Ventura não poupou nenhum dos dois, e bem, no meu entender. Vamos ouvir. Dizer o óbvio, que António Costa foi um mau primeiro-ministro português, deixou o país no estado em que o país está, e que vai ser um mau governante europeu, que está nos antípodas de tudo o que acreditamos, em matéria de imigração, em matéria de segurança, em matéria de justiça, e portanto é uma tremenda hipocrisia política que o governo português apoie António Costa. O ID é neste momento uma das principais forças europeias, em número de eurodeputados, juntamente também com os conservadores. Como é sabido de todos também, tem havido conversas entre o ID e o Partido Conservador Europeu, na lógica de se poder formar um grande bloco europeu à direita. E esse grande bloco europeu tem que passar uma mensagem clara, que é António Costa não passará. E isso tem que ser dito aqui em Bruxelas, tem que ser dito em todas as instâncias europeias. O que não é bom para Portugal não pode ser bom para a Europa. É isso que eu espero que hoje os europeus possam ouvir. Eu espero que a partir de hoje, se a senhora Marine Le Pen, o Sr. Salvini, o Geert Wilders, se depois a senhora Giorgia Meloni e outros se levantarem, e o Santiago Abascal em Espanha, se levantarem para dizer que António Costa não é um bom candidato ao Conselho Europeu, isso terá que ter algum impacto nos povos europeus e terá que ter algum impacto nessa escolha, porque estamos a falar de alguns dos líderes mais populares da Europa, com maior expressão política na Europa, e onde temos que dizer a verdade. Não é por ser português que se passa a ser um bom governante. José Sócrates também é português e eu não o escolheria para ser governante europeu. Meus caros, desculpem-me interromper, isto já vai a meio do vídeo, só vos vou mostrar mais metade desta parte, mas é importante falar sobre isto porque eu conheço algumas pessoas das quais eu discordo, e amigavelmente eu até percebo o ponto em que dizem isto, na medida em que seria interessante ter um candidato português, tendo em conta que Portugal tem tão pouca expressão ou tão pouco poder para impor algumas das suas vontades, que dava jeito de ter algum representante português. Obviamente que dava, mas se o representante português for um globalista zeco, um homem que deixou o país no estado em que está, que foi o responsável principal pela questão da imigração, foi o responsável principal pela crise na saúde, argumenta que teve contas certas pelos vistos, com determinadas despesas que não estavam planeadas e algumas já planeadas, só que planeadas para depois da tomada de posse, já temos um déficit segundo o atual governo. Portanto, eu não reconheço uma única capacidade a António Costa que não seja a capacidade de jogo político. Ou seja, António Costa é um ótimo jogador político. Mas eu estou-me a borrifar para o jogo político de António Costa. António Costa foi um líder miserável, uma pessoa arrogante, deixou o país no estado em que está, e agora vamos apoiar porque é português. Então, mas é um globalista. O que é que isso a mim me interessa? Eu prefiro um francês conservador alinhado com as principais agendas do país do que um globalista português. E quem diz francês diz austríaco, diz, não sei, alguma outra nacionalidade. Quer dizer, não faz sentido nenhum. E, portanto, o Chega não deve apoiar. O embaixador António Tângera Correia tinha dito que sim, que podia ser um bom candidato, não disse que apoiaria, tinha dito que podia ser um bom candidato. Eu discordo dessa ideia, apesar de perceber o argumento que está por trás, mas as agendas principais não são defendidas por António Costa. E, portanto, eu acho que, ainda que ele fosse representar Portugal, não representaria da melhor forma. E, aliás, ter representações de António Costa ou não ter ninguém, no meu entender, é ela por ela. Portanto, eu prefiro uma pessoa que partilhe das agendas do partido e partilhe das principais preocupações dos povos europeus do que o António Costa, que é um globalista zeco.
Meus caros, para mim não há dúvida nenhuma, mas pronto, vamos continuar e ouvir o resto do vídeo. Portanto, o que eu espero é que nós deixemos cair esta tremenda incoerência, esta tremenda hipocrisia e possamos dizer que António Costa não é uma boa escolha para o Conselho Europeu. Não, também acho que Pedro Sánchez é um péssimo governante. Acho que, primeiro, não deveria ser de um socialista europeu. Se tiver que ser, tem que ser escolhida uma personalidade com traços suficientes de independência, de conhecimento, de experiência, mas de integridade, que nos dê pelo menos a garantia de que o mandato vai ser imparcial, íntegro e que vai olhar para o melhor da Europa. Eu só acho que o nosso socialista é o pior de todos. Não acho que o nosso é pior que todos, face aos que estão em análise. Portanto, não, já disse que o socialista... Não. Se fosse, estivessem em condições de igualdade, só que não estão. Este socialista é pior do que os outros. Bom, mas nós não sabemos ainda quem é o candidato espanhol, não sabemos se é Pedro Sánchez, é pouco provável, visto que ele é primeiro-ministro em funções. Portanto, deixa-me só dizer isto. Portanto, este socialista é pior que todos os outros, este é o pior socialista da Europa. E, portanto, se é o pior socialista da Europa, não é por ser português que nós o devemos dizer. Quem eu acho que devia estar a dar explicações hoje era só o primeiro-ministro Luís Montenegro. Porque é que achou que António Costa não servia para governar? Porque é que achou que se devia pôr fim ao governo de António Costa? Mas agora, subitamente, disse que o governo de António Costa caiu de podre por dentro e agora acha que António Costa pode ser um bom governante europeu. Esta é a hipocrisia de um primeiro-ministro e é isso que eu espero que Luís Montenegro possa pelo menos clarificar ou voltar atrás. Porque eu ainda tenho esperança que Luís Montenegro volte atrás, porque António Costa, precisamente, é tudo o que a direita não defende em matéria, sublinho novamente, de imigração descontrolada, de combate à corrupção, de segurança e de controle de fronteiras. Portanto, apoiar António Costa é um contrassenso absoluto por parte da direita portuguesa. Se Luís Montenegro insistir em fazê-lo, é só mais uma incoerência às muitas que já tem feito. Mas caros, isto é importante esclarecer, a sério, porque eu acho mesmo, e eu ouço algumas pessoas sensatas, eu não estou a dizer que são pessoas imbecis ou alguma coisa do género por causa disso, eu percebo a posição de quererem ter um português no cargo a que António Costa está a tentar concorrer. Mas eu acho que mais do que isto, mais importante do que isto, é perceber que o António Costa, apesar de ser um político que representou Portugal nos últimos 8 anos, não o representou de forma adequada. Portanto, o que é que leva qualquer pessoa a acreditar que António Costa sai dos últimos 8 anos de governação num país que foi liderado pelo Partido Socialista e pelo próprio? Portanto, António Costa, ainda que tenha partilhado um governo com geringonça, não era o único envolvido no governo nessa altura, no entanto, durante este tempo todo esteve envolvido em governos. E, portanto, o que é que leva as pessoas a pensar que António Costa sai de Portugal e deixa de representar Portugal mal para ir para a Europa representar Portugal bem? Meus caros, o país está à vista. A obra de António Costa está à vista de toda a gente. Não é a altura para se eleger um globalista por Portugal. Agora dirão, e o André Ventura respondeu muito bem aqui, porque, obviamente que é preferível ter um português, mas eu só escolheria um português em pé de igualdade. Ou seja, há várias pessoas más. Vamos partir do pressuposto que todos os candidatos são socialistas péssimos. Bom, se todos os candidatos são socialistas péssimos, eu vou escolher o português. Claro, mal por mal escolho o português. Agora quer dizer, se há socialistas mais imparciais, mais credíveis, ora bom, eu não vou escolher António Costa porque é português. Eu acho que a posição é clara. E sobre o Luís Montenegro ainda é pior. Porque André Ventura disse bem, o Luís Montenegro veio ao público dizer que antes das eleições, portanto em campanha, eu percebo que em campanha se diz muita coisa, mas enfim, o Luís Montenegro veio dizer que o governo caiu de podre, que eram incompetentes e que o orçamento de Estado apresentado pelos próprios era pipi e fofinho. Portanto, o Luís Montenegro fez críticas à sua maneira. E tendo em conta que o Luís Montenegro fez essas suas críticas, por que raio é que agora haveria de andar de braço dado com o António Costa a dar-lhe apoio? Ora bom, não andámos a criticar este governo? Não andou este tempo todo a tentar fazer oposição que nunca fez? Ele sempre se auto-apelidou como líder da oposição, nunca o foi, mas se ele era líder da oposição, se ele era alternativa a um governo que ele considerava ser um problema, por que raio é que agora haveria de apoiar António Costa? Porque é português? Meus caros, estou sempre a dizer que o Chega é preconceituoso e é a questão dos nacionais. Por que raio é que agora haveríamos de apoiar um homem porque é português? Também há portugueses globalistas. Eu acho que António Costa é um homem anti-Portugal. É um homem que não quer saber dos interesses nacionais, está-se a borrifar para isso. Portanto, eu quero uma pessoa que represente os interesses do país. Eu prefiro, se tivermos de escolher entre socialistas, prefiro um socialista imparcial, não é?
Eu pessoalmente prefiro. Olhem, tivemos o exemplo muito prático de um presidente da Assembleia da República temporário que se comportou como um senhor e era do Partido Comunista. Se eu tivesse de escolher entre António Costa e esse senhor, devido à imparcialidade, devido àquilo que parece ser a sua obra, obviamente que o senhor teve 3 dias de presidente da Assembleia da República, mas se tivessem ambos o mesmo tempo de governo e eu visse de um lado aquele senhor que esteve temporariamente na Assembleia da República, do outro António Costa que arruinou o país e tivesse de ver a imparcialidade do ponto de vista ideológico, bom, eu talvez escolhesse o senhor que esteve temporariamente como Presidente da Assembleia da República. É tão simples como isto. A questão não é ser português. Eu prefiro, já disse isto e volto a dizer, prefiro um alemão que represente as agendas e as preocupações dos portugueses do que um globalista português. Globalista já temos nós aos pontapés, não precisamos de mais um. E o António Costa é um socialista, é que ele anda, pronto, tem direito à sua ideologia. Não é imparcial, nunca o foi, não é agora que vai ser. Não é por ser português que deve ter apoio. E portanto eu acho que o embaixador António Tangere Correia esteve mal nessa medida em que disse que António Costa podia ser um bom candidato. Eu não imagino um universo em que o António Costa pudesse ser um bom candidato europeu. Seja ele português, seja ele australiano, seja ele marroquino. Não me interessa a nacionalidade do António Costa. É um mau candidato, é globalista e nós estamos a enfrentar problemas de globalistas, criados por globalistas, por formas de estar globalistas, por cosmopolitas ecos da treta. E, portanto, eu acho que os problemas têm que ser resolvidos. E não é dar força a esta gente. É o que eu acho. Mas, bom, meus caros, da minha parte é isto. Acho que André Ventura esteve bem a esclarecer esta posição, porque é como eu digo, eu ouvi essa entrevista e o embaixador António Tangere Correia não disse que apoiaria António Costa, disse que ia ser visto. Obviamente que se todos os socialistas forem terríveis, mais vale apoiar o português. Compreendo isso. Ou se só houver socialistas na escolha, mais vale apoiar o português. Mas eu gostava que não houvessem só socialistas nas escolhas. Eu gostava que tivéssemos a possibilidade de escolher um homem um bocadinho mais imparcial, mais íntegro, mais decente do que António Costa. E não vai ser pela nacionalidade que eu vou escolher um cargo. Mas bom, da minha parte é isto, meus caros. Apareçam no segundo canal, já estamos a chegar aos 2.000 subscritores, agradeço-vos imenso desde já. O canal tem um mês, acho eu, e já estamos lá mais de 1.700 pessoas, acho eu. E portanto, muito obrigado por estarem por lá. Entretanto, neste vídeo deixei o gosto, se ainda não deixaram. Na descrição têm as minhas redes sociais e o MBWay, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.